Meu filho me ligou chorando. Foi a primeira vez que eu ouvi ele chorar desde que tinha 12 anos. Naquela época, o pai dele tinha batido o carro na rodovia e a gente achou que ele tinha morrido. Fábio chorou a noite inteira no meu colo. Eu fiquei acordada até de madrugada fazendo carinho na cabeça dele, dizendo que ia ficar tudo bem. Dessa vez, 26 anos depois, ele ligou soluçando do mesmo jeito. A voz embargada, a respiração entrecortada, aquele desespero que só quem é mãe reconhece. Mãe, eu preciso de você. Eu fiquei em silêncio. Olhei pela janela do meu apartamento novo, aquele que eu comprei depois que tudo aconteceu, e esperei ele continuar. É a Vanessa, mãe. Ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. Grave. Ela não consegue cuidar do Henrique, não consegue nem levantar da cama direito, e eu não posso largar o trabalho, você sabe como é o escritório. Eu sabia. Eu sempre soube como era o escritório. O escritório sempre foi mais importante que eu. Mãe, eu preciso que você venha para cá, para cuidar do Henrique enquanto a Vanessa se trata. Uns 6 meses, talvez 1 ano. Você podia morar aqui com a gente. O quarto de hóspedes está vazio. O quarto de hóspedes, aquele que eu nunca fui convidada a usar, aquele que ficava vazio enquanto eu passava o Natal sozinha. Mãe, você tá aí? Eu respirei fundo e lembrei de outra ligação, 2 anos atrás, quando era eu que chorava, quando era eu que precisava de ajuda, e o que eu ouvi do outro lado da linha. Fábio, meu filho, minha resposta vai ser curta. Eu disse 4 palavras, exatamente 4 palavras, e desliguei. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. Essa história não começa com a ligação. Essa história começa há 2 anos, num consultório médico, quando eu ouvi as palavras que nenhuma mulher quer ouvir. Eu preciso te contar quem eu sou. Não a Carmen de hoje, a mulher de 60 anos que aprendeu a dizer não, mas a Carmen de antes, a que dizia sim para tudo, a que se anulava, a que achava que amor de mãe significava se destruir pelo filho. Meu nome é Carmen Silveira Duarte. Nasci e cresci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sou costureira, ou melhor, sou dona de um ateliê de vestidos de noiva. Os Sonhos de Carmen fica numa casa comercial no centro da cidade, num prédio antigo que eu comprei há 20 anos quando ainda era barato investir em imóvel. Eu comecei a costurar aos 18 anos, como aprendiz de uma costureira chamada Dona Odete. Ela me ensinou tudo: os pontos, os cortes, os tecidos, mas principalmente ela me ensinou que roupa de noiva não é só pano costurado, é sonho materializado. É o dia mais importante na vida de uma mulher transformado em renda, cetim e bordado. Aos 30 anos, eu juntei cada centavo que tinha, peguei um empréstimo no banco e abri meu próprio ateliê. Todo mundo disse que eu era louca. Meu marido disse que eu ia quebrar em 6 meses. Minha sogra disse que mulher não tinha cabeça para negócio. Eu não ouvi ninguém. Abri do mesmo jeito e não quebrei. Em mais de 30 anos de profissão, eu costurei mais de 2.000 vestidos de noiva. 2.000, cada um com uma história. Noiva que chorou na prova porque a mãe tinha morrido e não ia ver ela de véu. Noiva que emagreceu 30 quilos para caber no vestido dos sonhos. Eu vi de tudo e costurei para todas. Meu ateliê não é chique, não é desses que aparecem em revista, mas é honesto. Tenho 2 funcionárias, a Juliana, que trabalha comigo há 6 anos e é como uma filha para mim, e a Marisa, que entrou há 2 anos para ajudar com a demanda. A gente trabalha de segunda a sábado, atende noiva de todo tipo e nunca deixou ninguém na mão. Essa sou eu, uma mulher que construiu tudo sozinha, que trabalhou 14 horas por dia durante décadas, que nunca dependeu de homem nenhum. E por falar em homem, deixa eu te contar do meu casamento. Eu casei aos 22 anos com um homem chamado Jorge. Ele era eletricista, trabalhava bem, ganhava razoável. Nosso casamento durou 23 anos. Não foi um casamento de novela, nem para bem nem para mal. A gente não brigava muito, mas também não se amava muito. Jorge bebia nos fins de semana, assistia futebol, trabalhava durante a semana e era isso, casamento comum de gente comum. A gente teve um filho, o Fábio, e aí tudo mudou. Não mudou para melhor. Mudou porque eu passei a viver para o Fábio. Jorge continuou vivendo para ele mesmo. Quando Fábio tinha 23 anos, já formado, já advogado,
Já morando sozinho, Jorge chegou em casa e disse que estava saindo. Não de casa, da minha vida. Ele tinha conhecido outra mulher, uma mais nova, uma que entendia ele, uma que não trabalhava 14 horas por dia e tinha tempo para ele. Clichê, né? O marido que larga a esposa por uma mais nova. Acontece todo dia. Aconteceu comigo. Eu não implorei. Não chorei na frente dele. Não pedi para ele ficar. Eu só disse: então vai. E ele foi. Jorge se mudou para Campinas, casou com a outra, teve mais 2 filhos. Hoje ele tem 64 anos, uma família nova, e age como se os 23 anos comigo nunca tivessem existido. Eu nunca mais vi um centavo dele. No divórcio, ele alegou que já tinha dado tudo e foi embora só com a roupa do corpo. Na prática, eu fiquei com a casa que eu já pagava com o dinheiro do ateliê e nada mais. Mas tudo bem, eu nunca precisei dele. E não ia começar a precisar aos 45 anos. O problema não foi o Jorge ter ido embora. O problema foi o que isso fez com o Fábio. Meu filho ficou com raiva do pai durante uns 2 anos. Não atendia a ligação, não respondia a mensagem, dizia que nunca mais queria ver a cara do Jorge. Eu, boba, achei que isso significava que ele tinha ficado do meu lado. Mas depois eu descobri que ele tinha voltado a falar com o pai, escondido. Visitava Jorge em Campinas uma vez por mês. Almoçava com a família nova, conhecia os meio-irmãos e nunca me contou nada. Fábio tinha vergonha de mim. Não da traição do pai, de mim, da mãe costureira, da mãe que foi abandonada, da história feia que ele não queria contar para os colegas do escritório de advocacia. Mas eu estou me adiantando. Deixa eu te contar sobre tudo que eu fiz por esse filho. Fábio foi meu único filho. E como todo filho único de mãe que trabalha demais, ele foi mimado. Não com brinquedos e doces, com sacrifício, com noites sem dormir, com sonhos adiados. Quando Fábio tinha 10 anos, eu decidi que ele ia estudar em escola particular. Pública não era bom o suficiente para o meu filho. Ele merecia o melhor. Eu me endividei para pagar a mensalidade. Trabalhei mais, dormi menos, mas ele foi. Quando Fábio tinha 17 anos, eu paguei cursinho pré-vestibular. Aqueles intensivos que custam uma fortuna. Ele não passou na USP. Chorou, disse que a vida era injusta, que ele tinha estudado tanto. Eu disse que não tinha problema. Eu ia pagar faculdade particular. E paguei. 5 anos de direito na melhor faculdade particular de Ribeirão Preto. R$ 2.800 por mês. Na época, era quase o dobro do salário mínimo. Eu trabalhava 14 horas por dia. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 10 da noite. Costurava de domingo a domingo. Tudo para o Fábio ter o diploma. Quando ele se formou, eu paguei a festa. Quando ele passou na OAB, eu paguei o jantar de comemoração. Quando ele conseguiu o primeiro emprego, eu paguei a entrada do apartamento dele porque ficar na casa da mãe pega mal para advogado. Eu nunca cobrei nada de volta, nenhum centavo, porque mãe não cobra, né? Mãe dá, mãe se sacrifica, mãe fica feliz em ver o filho vencer. Pelo menos era isso que eu achava. A gratidão de Fábio? Nenhuma. Não, pera. Eu estou sendo injusta. Ele era grato. De um jeito estranho. De um jeito que eu demorei anos para entender que não era gratidão de verdade. Fábio me agradecia com palavras. Obrigado, mãe. Você é demais, mãe. Não sei o que seria de mim sem você, mãe. Mas as ações? As ações contavam outra história. Quando eu me formei no supletivo aos 55 anos, porque eu nunca tinha terminado o ensino médio e queria ter o diploma, Fábio não foi na formatura. Disse que tinha uma audiência importante. Eu entendi. Trabalho é trabalho. Quando eu fiz 60 anos, Fábio apareceu no almoço com 2 horas de atraso, ficou 40 minutos e foi embora porque a Vanessa estava cansada. Eu entendi. Mulher grávida precisa de descanso. Quando eu tentava visitar ele no apartamento, Vanessa sempre tinha compromisso. Quando eu levava comida, ela agradecia com aquele sorriso gelado e depois eu ficava sabendo por conhecidos que ela jogava fora. Quando eu ofereci fazer o vestido de noiva dela de graça, ela disse que já tinha encomendado um de uma estilista de São Paulo. Eu sempre entendi, sempre relevei, sempre achei que era assim mesmo, que nora e sogra nunca se dão bem, que com o tempo ia melhorar. Não melhorou. E aí veio o casamento. Fábio e Vanessa casaram só no civil. Cerimônia pequena, íntima,
no cartório. O pedido da Vanessa. Ela disse que não queria festa grande, que era desperdício de dinheiro, que preferia investir num apartamento melhor. A verdade? A verdade é que ela não queria misturar as famílias. Os pais dela são ricos. O Milton é construtor, dono de uma construtora grande aqui de Ribeirão. A Célia é ex-professora que se acha intelectual. Eles moram numa mansão dentro de um condomínio fechado. Carro importado, viagem para a Europa todo ano, roupa de marca. E eu sou a costureira. A dona Carmen, que a Vanessa chama com aquele tom de quem está falando com a empregada. A mãe do Fábio, que ele apresenta para os colegas como Dona Carmen, nunca como minha mãe, Carmen. No casamento, eu fiquei sentada num canto. Os pais da Vanessa ficaram na mesa principal. Na hora das fotos, eu apareci em 2. Nas outras 20, só tinha a família dela. Eu não reclamei. Mãe não reclama. Mãe entende. Depois do casamento, as coisas pioraram. Fábio passou a ir no Natal para a casa dos sogros. No Ano Novo também. No Dia das Mães, ele aparecia de manhã, ficava 1 hora e ia embora. Eu passei a receber ligações de 3 minutos no dia 26 de dezembro. Oi, mãe, tudo bem? Feliz Natal atrasado. Aqui estava uma correria, você sabe como é. Eu sabia, eu sempre sabia como era. O que eu não sabia é que isso era só o começo. Tinha uma coisa que ninguém sabia sobre mim. Nem o Fábio, nem a Teresa, nem ninguém. Eu tinha dinheiro. Não, eu não era milionária. Mas em mais de 30 anos de trabalho, costurando de segunda a segunda, guardando cada centavo que sobrava, eu tinha juntado uma quantia que ninguém imaginava. 400 mil reais em poupança e CDB. Mais o ateliê, que era imóvel quitado no centro da cidade, que na época já valia uns 600 mil. Eu vivia de forma simples porque queria, não porque precisava. Minha mãe me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. Filha, nunca mostra tudo o que tem. Dinheiro muda as pessoas. Você só descobre quem te ama de verdade quando você parece não ter nada para oferecer. Então eu nunca mostrei. Continuei morando na mesma casa de sempre. Continuei usando roupa simples. Continuei parecendo o que todo mundo achava que eu era. Uma costureira humilde que trabalhava para sobreviver. E sabe o que é engraçado? Meu filho, aquele que eu paguei faculdade, apartamento, carro, formatura, nunca me perguntou se eu precisava de alguma coisa. Nunca me ofereceu ajuda. Nunca disse, mãe, você trabalhou tanto por mim, agora deixa eu retribuir. Ele achava que eu era pobre. E me tratava como pobre. E eu deixei. Porque eu queria acreditar que ele me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Descobri da pior forma possível que eu estava errada. Era uma quarta-feira de março. Eu tinha acabado de fazer 58 anos. O dia estava normal. Abri o ateliê, atendi 2 noivas, costurei um vestido que precisava de ajuste urgente. Vida de sempre. De tarde, eu fui fazer minha mamografia anual. Exame de rotina. Coisa que toda mulher de 50 anos para cima faz, ou deveria fazer. Eu era disciplinada com isso porque minha mãe tinha morrido de câncer e eu sabia que prevenção era importante. Fiz o exame, fui para casa, não pensei mais nisso. Resultado ia demorar uns dias. 1 semana depois, a secretária do Dr. Marcos, meu ginecologista há 20 anos, ligou. Dona Carmen, o doutor gostaria que a senhora viesse ao consultório. Ele quer conversar sobre o resultado da mamografia. O tom de voz dela, a formalidade, o conversar sobre. Eu já sabia que não era boa notícia. Resultado bom vem por telefone ou carta. Resultado ruim pede presença. Fui no dia seguinte. Sentei na cadeira de frente para o Dr. Marcos e vi no rosto dele algo que eu nunca tinha visto em 20 anos. Medo. Medo de me contar. Ele mostrou as imagens, explicou com calma, como quem não quer assustar. Tinha um tumor na mama esquerda. Não era pequeno. Precisava de biópsia urgente para confirmar, mas pela imagem, ele suspeitava que fosse maligno. E avançado. Eu ouvi tudo em silêncio. Não chorei. Não gritei. Não perguntei, por que eu? Eu só ouvi. 1 semana depois, a biópsia confirmou. Câncer de mama, estágio 3. Agressivo. Tinha se espalhado para os linfonodos. Precisava começar quimioterapia imediatamente. O oncologista ia ser o Dr. Paulo Mendes, um dos melhores de Ribeirão, segundo o Dr. Marcos.
Eu saí do consultório naquele dia e sentei num banco do corredor do hospital. Fiquei ali 40 minutos. Não sei se eu estava em choque ou só processando. Pensei na minha mãe, que morreu de câncer no pâncreas há 15 anos. Pensei no ateliê, nas noivas que dependiam de mim, nos vestidos inacabados. Pensei em tudo que eu ainda queria fazer. E pensei no Fábio, meu filho, meu único filho, aquele por quem eu tinha sacrificado tudo. Ele precisava saber. Eu precisava dele. Peguei o celular, as mãos tremendo, e disquei o número dele. O telefone tocou 3 vezes antes dele atender. Oi, mãe, tudo bem? Fala rápido que eu tô no meio de um almoço. Eu ouvi barulho de fundo. Conversa, risada, talheres batendo em prato. Ele estava num restaurante, provavelmente com clientes, provavelmente num daqueles almoços de negócios que ele adorava fazer. Fábio, meu filho, eu preciso te contar uma coisa. Minha voz falhou. Eu tentei segurar, mas falhou. Mãe, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Filho, eu tô no hospital. Acabei de receber um diagnóstico. É câncer. Estágio 3, na mama. Silêncio. Eu esperei. Esperei ele dizer que estava vindo, que ia largar tudo e vir me abraçar, que ia ficar do meu lado, que eu não ia passar por isso sozinha. Mas o silêncio durou tempo demais, e quando ele finalmente falou, eu entendi que tipo de silêncio era aquele. Não era choque, era cálculo. Ele estava calculando o que dizer. Mãe, olha, isso é sério, eu sei. Mas olha, agora não é um bom momento. Não é um bom momento. Mãe, olha, agora não dá, mãe. A Vanessa tá grávida de 8 meses, você sabe. O médico disse que ela não pode ter estresse. Se ela souber disso, vai afetar a gravidez. Vai afetar o bebê. Agora não dá, mãe. 4 palavras. Eu contei. Se ela souber disso. Como se meu câncer fosse um segredo inconveniente. Mãe, você tá aí? Eu estava, mas queria não estar. Olha, vamos fazer assim. Você faz o tratamento, eu vou acompanhando de longe. E quando o bebê nascer e as coisas acalmarem, a gente conversa melhor, tá bom? Você é forte, mãe. Você sempre foi forte. Você vai superar isso. Você vai superar isso, sozinha, sem mim. Agora eu preciso voltar pro almoço. A gente se fala. Beijo. E ele desligou. Eu fiquei segurando o telefone por mais 5 minutos, olhando para a tela preta, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Meu filho, aquele que eu criei, que eu sustentei, que eu amei incondicionalmente por 36 anos, tinha acabado de dizer que não podia lidar com o câncer da mãe porque a esposa estava grávida. E desligou, para voltar pro almoço. Eu guardei essa conversa na memória. Cada palavra, cada segundo de silêncio. A data, 12 de março. A hora, 13h47. O tom de voz dele, apressado, impaciente, querendo resolver logo aquele inconveniente chamado mãe com câncer. Eu poderia ter ligado de novo, poderia ter insistido, poderia ter implorado. Mas sabe o que eu aprendi em 58 anos de vida? Quando alguém te mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. Fábio tinha me mostrado. E eu acreditei. A primeira sessão de quimioterapia foi num terça-feira de abril. Eu acordei às 5 da manhã, tomei café sem vontade e chamei um Uber para o hospital. Não quis dirigir porque não sabia como meu corpo ia reagir e não tinha ninguém para me levar. O Hospital de Câncer de Ribeirão Preto é um prédio grande, meio antigo, no centro da cidade. A sala de infusão fica no 4º andar. É uma sala ampla, com poltronas reclináveis arrumadas em semicírculo, cada uma com um suporte de soro do lado e uma televisão pequena num braço articulado. Eu cheguei cedo, fiz a ficha, esperei ser chamada e fui encaminhada para a poltrona 7. A enfermeira que me atendeu se chamava Neide, uma mulher de uns 55 anos, cabelo curto, óculos de grau, sorriso gentil. Ela preparou o acesso, pendurou o soro com a medicação e perguntou com aquela voz de quem já viu de tudo. A senhora veio sozinha? Vim. Tem alguém vindo te buscar depois? Não, vou de aplicativo. Ela me olhou por um momento. Aquele olhar que profissional de saúde faz quando percebe que algo está errado, mas não pode comentar. Depois ela sorriu, apertou minha mão e disse: "Se precisar de qualquer coisa, é só chamar." Eu agradeci e olhei em volta. Na poltrona 3,
Tinha uma mulher mais ou menos da minha idade com a filha do lado. A filha segurava a mão dela durante toda a infusão, falando baixinho, fazendo carinho no braço. Na poltrona 5, tinha um homem de uns 60 anos com a esposa. Ela tinha trazido um livro e lia em voz alta para ele. Alguma coisa de suspense. Ele sorria de vez em quando. Na poltrona 9, tinha uma menina nova, devia ter uns 30 anos, com a mãe do lado. As duas estavam vendo alguma coisa no celular e rindo. E na poltrona 7, tinha eu, sozinha, com um livro que eu trouxe, mas não consegui ler porque as letras embaçavam. Não de choro, de remédio. A quimioterapia dá um negócio estranho na vista. Eu fiquei ali 4 horas. 4 horas olhando aquelas famílias, aquele amor, aquele cuidado que eu não tinha. E pensando no meu filho que estava num escritório de advocacia, ganhando dinheiro, vivendo a vida dele, enquanto o veneno pingava nas minhas veias para tentar me manter viva. Quando acabou, eu chamei um Uber e fui para casa. Sozinha. Passei mal a noite inteira. Vomitei até não ter mais nada para vomitar. Dormi no chão do banheiro porque não conseguia ficar longe do vaso sanitário. Ninguém ligou. Ninguém perguntou como tinha sido. Ninguém. 3 semanas depois da minha primeira quimioterapia, meu neto nasceu. Eu soube por uma mensagem de WhatsApp. Não do Fábio. De uma prima distante que viu no Instagram da Vanessa. Carmen, nasceu seu neto. Vi agora nas redes sociais. Parabéns, vovó. Eu abri o Instagram. Eu quase nunca usava, mas tinha criado uma conta para poder ver as coisas do Fábio, já que ele nunca me contava nada. E lá estava. Vanessa na cama do hospital, maquiada, sorrindo, segurando um bebê enrolado numa manta azul. Fábio do lado, com aquele sorriso de pai de primeira viagem. Legenda: Bem-vindo ao mundo, Henrique. O amor da nossa vida chegou. Nos comentários, a mãe da Vanessa. Meu netinho lindo. Vovó Célia já ama demais. O pai da Vanessa. Mais um Martins na família. Que orgulho. As amigas da Vanessa. Que lindo. Parabéns, mamãe. Família perfeita. E eu? Eu nem sabia que ele tinha nascido. Eu liguei pro Fábio naquela noite. Ele atendeu no 5º toque. Oi, mãe. Filho, vi que o Henrique nasceu. Parabéns. Eu queria conhecer meu neto. Silêncio. Mãe, agora não dá. A Vanessa tá exausta. O bebê precisa de rotina e... Olha, você sabe, né? Essa coisa do seu tratamento. Essa coisa. Meu câncer era essa coisa. Fábio, câncer não é contagioso. Eu sei, mãe, mas é que... Vai que você leva alguma bactéria do hospital, sei lá. A imunidade do bebê é frágil. Melhor esperar. Depois que você terminar o tratamento, aí sim. Depois que eu terminar o tratamento. Se eu terminar o tratamento. Se eu sobreviver. Eu não respondi. Só desliguei. Risco de contaminação. Era assim que meu filho me via agora. Um risco. A Teresa descobriu que eu estava doente uma semana depois. Teresa é minha vizinha há quase 40 anos. A gente se conheceu quando eu me mudei para a casa onde eu morava antes, logo depois de casar com o Jorge. Ela morava na casa da esquina, tinha um salão de beleza pequeno na garagem e virou minha amiga sem eu nem perceber. Teresa é daquelas mulheres que fala o que pensa. Não tem papas na língua. Palavrão fácil, risada alta, coração enorme. Ela é 5 anos mais velha que eu, nunca casou, nunca teve filhos e sempre disse que eu era a irmã que ela não teve. Naquela semana, eu estava no quintal quando comecei a passar mal. Era efeito da 2ª sessão de quimioterapia. Eu não aguentei, corri para o cantinho do muro e vomitei. Teresa estava saindo de casa naquele momento e me viu. Carmen, Carmen, o que está acontecendo? Eu tentei dizer que não era nada, mas ela já estava do meu lado, segurando meu braço, olhando para minha cara. Você tá verde e magra, e essa blusa tá folgada demais. Carmen, o que tá acontecendo com você? Eu não consegui mentir, não para Teresa. Então eu contei. O câncer, o diagnóstico, a quimioterapia, a reação do Fábio, o neto que eu não conhecia. Tudo. Ela ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. Teresa nunca fica em silêncio. Aquele silêncio me assustou mais do que qualquer reação. Quando ela finalmente falou, a voz estava tremendo de raiva. Me diz que eu entendi errado. Me diz que seu filho não abandonou você no meio de um tratamento de câncer.
Teresa, não, não me vem com Teresa. Me responde. Aquele moleque que você criou, que você pagou faculdade, que você sustentou a vida inteira, te largou sozinha com câncer estágio 3? Eu não respondi. Não precisava. Carmen, você criou uma cobra ingrata, egoísta, que só pensa nele. Eu sempre soube que aquele menino não prestava, mas isso... Ela balançou a cabeça. Isso passa de tudo. Ele tá preocupado com a Vanessa, com o bebê. Preocupado com a Vanessa? Teresa riu, mas não tinha graça nenhuma. A Vanessa que joga a comida que você leva no lixo? A Vanessa que nunca pisou na sua casa? A Vanessa que te chama de Dona Carmen como se você fosse a empregada? É com essa Vanessa que ele tá preocupado? Eu não tinha o que responder. Teresa respirou fundo, segurou minhas mãos e me olhou nos olhos. Escuta o que eu vou te dizer. Você não vai passar por isso sozinha. Eu vou em todas as sessões de quimioterapia com você. Todas. Eu fecho o salão se precisar. Você entendeu? Teresa, não precisa. Cala a boca, Carmen. Você não vai me impedir. Você é minha irmã. Não de sangue, que sangue às vezes falha, mas de alma. E irmã de alma não larga a outra no hospital. Eu chorei. Ali, no quintal, nos braços da Teresa, eu chorei tudo que tinha segurado desde o diagnóstico. Chorei de medo, de raiva, de decepção. Chorei pelo filho que eu não tinha mais. Chorei pela mãe que eu ainda era, mesmo que ele não merecesse. E quando eu parei de chorar, Teresa estava lá, firme, segurando minha mão. Agora vamos entrar, que você precisa comer alguma coisa. E amanhã a gente vai juntas na sessão. E na outra. E em todas as outras. Até você ficar boa. Ela cumpriu a promessa. 24 sessões de quimioterapia. Teresa foi em todas. Todas. Fechava o salão, pegava o carro, me buscava às 6 da manhã, ficava às 4 horas da sessão comigo, me levava para casa, fazia sopa e às vezes dormia no sofá quando eu estava mal demais para ficar sozinha. 24 sessões. 0 do meu filho. Eu parei de contar depois da terceira vez que ele não atendeu quando eu liguei. A perda do cabelo aconteceu depois da 4ª sessão. O oncologista tinha avisado. Dona Carmen, é provável que a senhora perca o cabelo. É um efeito colateral comum da quimioterapia. Pode acontecer gradualmente ou de uma vez. Eu achei que estava preparada. Não estava. Acordei num sábado de manhã e meu travesseiro estava coberto de cabelo. Cabelo grisalho. O cabelo que eu tinha desde que nasci. O cabelo que minha mãe penteava quando eu era criança. O cabelo que, há muitos anos, um marido que não me merecia costumava acariciar. Eu levantei e fui para o banheiro. Me olhei no espelho. Passei a mão na cabeça. Tufos inteiros vieram junto. Eu não chorei. Não na hora. Eu só fiquei olhando aquela mulher no espelho que eu não reconhecia. Magra, pálida, com falhas no cabelo, olheiras fundas. Liguei para Teresa. Teresa, eu preciso de ajuda. Meu cabelo. Ela chegou em 20 minutos com a maleta do salão. A gente foi para o quintal. Ela colocou uma cadeira debaixo da mangueira, me sentou e, com todo o cuidado do mundo, raspou minha cabeça. Sem pressa, sem drama, como se estivesse fazendo uma obra de arte. Quando terminou, ela trouxe um espelho. Pronto, minha amiga. Agora você parece uma guerreira, dessas de filme de ficção científica. Eu tentei rir. Não consegui. Ela sentou do meu lado, pegou minha mão. Carmen, você sabe que o hospital guarda registro de todas as visitas, né? Toda sessão de químio, toda consulta. Eles anotam quem veio te acompanhar. Sei. E daí? E daí que isso é documento oficial. Se algum dia seu filho vier com história de que não sabia, de que não era tão grave, você pode pedir esse registro. Tá tudo lá, em preto e branco. Eu não respondi na hora, mas guardei a informação. Teresa sempre foi mais esperta que eu para essas coisas. Naquela noite, eu fiquei olhando para o teto do quarto, com a cabeça raspada e o coração pesado. Pensei no Fábio, no neto que eu nunca tinha visto, na vida que eu tinha construído e que agora parecia estar desmoronando. E pela primeira vez eu pensei, e se eu não sobreviver? E se eu morrer sem nunca ter conhecido meu neto? Sem nunca ter recebido um pedido de desculpas do meu filho? Naquela noite eu decidi uma coisa. Se eu sobrevivesse, as coisas iam ser diferentes. Eu não sabia como ainda.
mas iam ser diferentes. 2 semanas depois de raspar a cabeça, meu telefone tocou. Era Fábio. Meu coração acelerou. Talvez ele tivesse mudado de ideia. Talvez ele fosse perguntar como eu estava. Talvez... Oi, mãe! A voz dele estava animada, leve, como se nada estivesse acontecendo. Oi, filho. E aí, tudo bem? Olha, eu queria te pedir uma coisa. Pedir. Não perguntar como eu estava. Pedir. Fala. É que a Vanessa quer reformar o quarto do Henrique. Ela viu um projeto de uma arquiteta famosa, vai ficar lindo. Mas tá meio puxado pra gente agora, com os gastos do bebê e tal. Você podia emprestar uns 15 mil? A gente devolve quando der. Eu fiquei em silêncio, processando. 15 mil reais. Para reformar o quarto do neto que eu nunca tinha conhecido. Fábio, você sabe que eu tô fazendo quimioterapia, né? Sei, mãe. Por isso mesmo, né? Você tá em casa sem gastar com nada. Dá para ajudar. Sem gastar com nada. Você sabe quanto custa o meu tratamento? É pelo SUS, não é? Você tá no hospital público. A químio é pelo SUS, mas os remédios de suporte não são. Os antieméticos, os suplementos, o acompanhamento particular que eu faço para ter retorno mais rápido. Isso tudo sai do meu bolso. Silêncio. Ah, então não dá? Fábio, você não me perguntou como eu estou. Pausa. Como você está, mãe? Mas não tinha emoção na voz. Era pergunta de quem cumpre tabela. Eu estou careca, Fábio. Perdi 8 quilos. Vomito 3 vezes por dia. Tenho feridas na boca que me impedem de comer direito. E estou fazendo tudo isso sozinha. Silêncio. Mãe, eu já expliquei. A Vanessa. Não precisa explicar de novo. Eu só queria que você soubesse como eu estou, já que você perguntou. Então, sobre o dinheiro? Não, Fábio. Não vou emprestar 15 mil para a reforma de quarto enquanto eu luto para pagar meus remédios. Ele desligou sem se despedir. 15 mil para a reforma, enquanto eu lutava para pagar remédio, enquanto eu não conhecia o neto. Esse era meu filho. A pior noite foi depois da 6ª sessão. O oncologista tinha avisado que os efeitos eram cumulativos. Cada sessão seria mais difícil que a anterior. Mas nada me preparou para aquela noite. Era 2 da manhã. Eu estava no chão do banheiro, abraçada ao vaso sanitário, tremendo de frio apesar do calor de maio. Tinha vomitado até bile. Não conseguia levantar. Eu não sei explicar a sensação. É como se seu corpo inteiro estivesse se rebelando contra você. Cada célula gritando. Cada músculo fraco demais para obedecer. Eu peguei o celular no bolso do roupão. As mãos tremiam tanto que eu demorei 3 tentativas para conseguir discar. Liguei para o Fábio. Chamou. 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 Caixa postal. Tentei de novo. Caixa postal. Mandei mensagem. Filho, eu não tô bem. Estou no chão do banheiro. Preciso de ajuda. Fiquei olhando a tela. O enviada virou entregue. Mas ele não visualizou. Não respondeu. 1 hora se passou. Eu ainda estava no chão. O frio tinha piorado. Eu estava com medo de desmaiar. Com medo de morrer ali, sozinha, no banheiro da minha própria casa. Às 3h15 da manhã, eu liguei para Teresa. Carmen, o que foi? A voz dela estava rouca de sono, mas ela atendeu no segundo toque. Teresa, eu não consigo levantar. Tô indo. Ela chegou em 15 minutos. Encontrou a porta destrancada, porque eu sempre deixava a chave na fechadura quando estava fazendo químio, caso acontecesse alguma coisa. Me achou no chão do banheiro, encolhida, segurando o celular com a tela ainda mostrando a mensagem não visualizada para o Fábio. Vem, minha amiga, vem! Ela me ajudou a levantar, me deu banho, me colocou na cama, fez chá de camomila e ficou sentada na cadeira do quarto, velando meu sono, até o sol nascer. Às 10 da manhã, Fábio respondeu a mensagem. Oi, mãe, vi agora. Tudo bem? Ontem eu estava sem bateria no celular. Sem bateria. 8 horas depois. Enquanto eu achava que ia morrer no chão do banheiro, o celular dele estava sem bateria. Eu mostrei a mensagem para Teresa, que estava fazendo café na cozinha. Vê isso, sem bateria. Ela leu. Balançou a cabeça devagar. Guarda essa conversa, Carmen. Não apaga. Um dia você vai precisar lembrar exatamente quem seu filho é. Eu guardei. Tá no meu celular até hoje. Algumas semanas depois, Teresa apareceu na minha casa com uma cara estranha.
Ela sentou na minha sala, ficou em silêncio por uns minutos e depois soltou: Carmen, eu preciso te mostrar uma coisa, mas eu não quero que você passe mal. O que é? Ela pegou o celular e abriu o Instagram. Virou a tela para mim. Era um post da Vanessa. Uma foto do chá de bebê que tinha acontecido um mês antes. Vanessa no centro, sorrindo, barriga de grávida, rodeada de mulheres. A mãe dela, a irmã, as primas, as amigas. Todas felizes, com aqueles lacinhos de chá de bebê, presentes empilhados atrás. A legenda dizia: cercada de amor e das mulheres mais importantes da minha vida. Obrigada por celebrarem o Henrique comigo. Eu olhei a foto por um tempo. Procurei meu rosto. Não estava lá. Óbvio que não estava. Eu não tinha sido convidada. Mas aí Teresa apontou para os comentários. Uma das amigas da Vanessa tinha escrito: Que lindo! Mas cadê a sogra? E a resposta da Vanessa: Infelizmente não pôde vir. Problemas de saúde. Problemas de saúde. Eu li de novo. E de novo. Problemas de saúde. Como se fosse uma gripe. Como se fosse uma dor de cabeça. Como se eu tivesse escolhido não ir. A verdade? Eu nem fui convidada. Mas para quem perguntasse, a desculpa era pronta. Problemas de saúde. E ainda com o emoji de mãozinhas rezando. Como se ela estivesse preocupada. Como se ela se importasse. Naquele momento, eu entendi algo que eu não tinha entendido antes. Vanessa não era só fria. Vanessa era calculista. Ela tinha usado meu câncer como desculpa educada para não me convidar. Tinha transformado meu abandono em preocupação falsa. Tinha contado uma meia-verdade que a fazia parecer boa enquanto eu continuava invisível. Eu devolvi o celular para Teresa. Obrigada por me mostrar. Você tá bem? Tô. Agora eu sei exatamente quem ela é. Teresa ficou me olhando por um momento. Carmen, você sabe o que mais eu descobri? O quê? Seu filho vai em Campinas todo mês. Eu não entendi. Campinas? Pra quê? Pra visitar o pai, o Jorge. O filho da minha prima trabalha lá e viu eles almoçando num restaurante. Fábio, o pai, a madrasta, os meio-irmãos, almoço de domingo, todo mês. Eu senti o ar sair dos meus pulmões. Meu filho tinha tempo para ir a Campinas todo mês visitar o pai que me abandonou. Tinha tempo para almoçar com a família nova do Jorge. Tinha tempo para conhecer os meio-irmãos. Mas não tinha tempo para me visitar no hospital. Não tinha tempo para saber como eu estava. Não tinha tempo para a mãe que criou ele sozinha, que pagou tudo para ele, que estava com câncer. Carmen, eu olhei para Teresa. Eu não vou chorar. Você não precisa chorar se não quiser. Não é isso. É que eu não tenho mais lágrimas para esse filho. Acabou. E era verdade. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Não o amor de mãe. Isso não morre nunca. Mas a ilusão. A esperança de que ele fosse mudar. A fantasia de que, no fundo, ele me amava. Morreu. Os meses foram passando. Eu estava na reta final do tratamento. Tinha terminado a quimioterapia, feito a cirurgia, uma mastectomia parcial que levou parte da minha mama esquerda junto com o tumor, e estava na fase de radioterapia. Eu tinha sobrevivido ao pior, mas ainda não estava curada. Ainda faltava caminho. Alguns meses depois, Henrique fez 1 ano. Eu soube do aniversário pelo Instagram da Vanessa. Tinha começado a seguir ela escondido, só para ter algum vínculo com o neto que eu nunca conheci. A festa foi num buffet infantil, tema de safari, decoração de R$40 mil, segundo o post de uma das amigas da Vanessa. Bolo de 3 andares, 80 convidados, fotógrafo profissional, tudo do melhor. Nos stories, a Vanessa agradeceu aos pais. Obrigada, vovô Milton e vovó Célia, pela festa mais linda do mundo. Nos comentários das fotos, tios, primos, amigos, todo mundo feliz, todo mundo presente. E eu não fui convidada. Eu soube da festa porque Teresa tinha uma amiga que conhecia uma das convidadas. Ela me mostrou as fotos que estavam circulando no grupo de WhatsApp do bairro. Olha isso, Carmen. 80 pessoas na festa do seu neto e você nem sabia que ia ter festa. Eu olhei as fotos. Vi Fábio sorrindo, de braço dado com Vanessa. Vi os pais dela, orgulhosos, carregando Henrique. Vi os amigos, os parentes, todo mundo junto. Não vi uma foto minha, porque eu não estava lá. Sabe quanto eu gastei no presente que eu mandei pelo correio? Eu disse para Teresa: R$200,
num ursinho de pelúcia com o nome dele bordado. Fiz eu mesma o bordado. Ele recebeu? Não sei, ninguém me disse nada. Teresa ficou em silêncio por um momento. Carmen, você sabe a matemática disso tudo, né? 40 mil numa festa, 80 pessoas. E você, que tá pagando remédio com seu próprio dinheiro enquanto faz tratamento de câncer, mandou um presente pelo correio porque não foi convidada. Eu sabia de tudo. 24 sessões de quimioterapia, 0 visitas do filho. 32 sessões de radioterapia, 0 visitas do filho. Uma cirurgia, 0 visitas do filho. Teresa ficou comigo. Quase 1 ano de tratamento, 4 ligações do filho. Uma para pedir dinheiro, uma para avisar que tinha mudado de número, 2 para desejar feliz aniversário e feliz Natal, no dia seguinte às datas. Enquanto isso, ele teve tempo de ir em Campinas todo mês visitar o pai, tempo de ir em festa de 40 mil reais do filho, tempo de viver a vida dele como se eu não existisse. Essa era a matemática do abandono. Essa era a conta que um dia eu ia cobrar. Se você já passou por algo assim, comenta aqui embaixo. Me conta a sua história. Porque eu sei que eu não sou a única mãe que foi esquecida por quem deveria amar ela acima de tudo. E se você quer saber o que aconteceu quando eu finalmente cobrei essa conta, fica comigo. Porque o melhor ainda está por vir. Apesar de tudo o que estava acontecendo, eu não fechei o ateliê. Não podia. Não queria. O ateliê era a única coisa que me mantinha de pé. A Juliana assumiu a frente quando eu não conseguia ir. Ela chegava cedo, abria a loja, atendia as clientes, tocava os ajustes. Eu aparecia quando dava, às vezes 2 vezes por semana, às vezes nenhuma. Mas eu não abandonei. Um dia, uma noiva nova entrou no ateliê. Eu estava lá naquele dia, com um lenço na cabeça escondendo a careca, magra, pálida. Parecia mais uma paciente de hospital do que uma dona de negócio. A menina me olhou e perguntou: "A senhora é a dona?" "Sou." "Eu vim porque minha mãe casou com um vestido feito aqui, há 30 anos. Ela queria que eu viesse aqui também." Eu sorri. O primeiro sorriso verdadeiro em semanas. "Sua mãe está aqui com você?" A menina ficou em silêncio por um momento. Os olhos encheram de água. "Não. Ela morreu. Câncer. Ano passado." A gente se olhou. 2 mulheres que a vida tinha machucado do mesmo jeito. Uma que perdeu a mãe, outra que estava tentando não ser perdida. Eu levantei, fui até ela e peguei nas mãos dela. "Eu também estou com câncer, estou em tratamento, mas eu vou fazer o vestido mais bonito que eu já fiz na vida para você, e não vou cobrar nada." Ela chorou. "Eu também. E eu fiz. O vestido mais bonito que eu já tinha feito em mais de 30 anos de profissão. Renda francesa, corpo estruturado, cauda de 2 metros. Cada ponto dado com amor. Cada bordado feito pensando naquela mãe que não ia ver a filha casar, mas que de alguma forma estava ali, através do meu trabalho. Na prova final, quando ela se olhou no espelho, eu disse: "Sua mãe ia gostar." A noiva me abraçou. Um abraço de filha. Aquele abraço que eu não recebia do meu próprio filho há anos. Às vezes, a família que a vida te dá decepciona. Mas as pessoas que você encontra pelo caminho te salvam. Aquela noiva me salvou naquele dia. Ela nem sabe disso. Se você tem alguém assim na sua vida, alguém que apareceu do nada e te ajudou a continuar, comenta o nome dessa pessoa aqui embaixo. Porque gente assim merece ser lembrada. 2 anos depois do diagnóstico, eu voltei ao consultório do Dr. Paulo Mendes para receber os resultados dos últimos exames. Eu já estava acostumada com aquela sala. A cadeira verde, a mesa cheia de papéis, os diplomas na parede, a foto da família dele no canto. Tinha visto aquela sala mais vezes do que minha própria sala de casa. Dr. Paulo entrou, sentou na frente do computador e ficou olhando a tela por uns segundos. Eu segurei a respiração. "Carmen." "Doutor, seus exames estão limpos." Eu não entendi na hora. Ou entendi, mas não acreditei. "Limpos como?" "Não há mais evidência de doença. Os marcadores estão normais. A tomografia está limpa. O ultrassom está limpo. Você está oficialmente em remissão." Eu fiquei em silêncio, processando. "Tem certeza, doutor?" Ele sorriu. "Tenho. Você venceu, Carmen." "Eu não venci sozinha."
Dr. Paulo tirou os óculos e me olhou de um jeito diferente. Não como médico, como pessoa. Eu sei, eu vi. Em quase um ano de tratamento, eu nunca vi seu filho aqui, nem uma vez. Eu não respondi. Me desculpa se estou passando do limite, ele continuou. Mas eu trabalho com câncer há 20 anos. Vejo todo tipo de família. Famílias que se unem, famílias que se destroem, famílias que aparecem na hora da morte e somem na hora da cura. E o que eu vi no seu caso foi uma mulher lutando sozinha quando não precisava estar sozinha. Eu tive ajuda, minha amiga Teresa. Eu sei, ela veio em todas as sessões, mas família de sangue? Ele balançou a cabeça. Nenhuma. É. Ele pegou um papel e escreveu alguma coisa. Carmen, eu vou te dar meu telefone pessoal. Se algum dia você precisar de um documento, um relato médico sobre seu tratamento e sobre a ausência de suporte familiar, me liga. Eu escrevo o que for preciso. Eu guardei o papel na bolsa. Obrigada, doutor, por tudo. Obrigado você, Carmen, por me lembrar que os pacientes mais fortes nem sempre são os que têm mais família. Às vezes são os que aprendem a ser a própria família. Eu saí do consultório naquele dia e fui direto para a casa da Teresa. Ela estava no salão, cortando o cabelo de uma cliente. Quando me viu na porta, largou a tesoura no balcão. E aí? Eu sorri. Acabou, Teresa. Eu tô curada. Ela atravessou o salão correndo, me abraçou e a gente chorou juntas ali no meio do salão, com a cliente olhando sem entender nada. Eu tinha sobrevivido. Agora era hora de começar a viver. Nos meses seguintes à remissão, eu mudei. Não de forma drástica, dessas que aparecem em filme. Mudei de forma real. Devagar. Um passo de cada vez. Primeiro, eu vendi a casa. Aquela casa onde eu tinha morado por 20 anos, primeiro com o Jorge, depois sozinha. Aquela casa grande demais para uma pessoa só, cheia de memórias que não me pertenciam mais. Memórias de um casamento que acabou em traição. Memórias de um filho que me abandonou. Memórias de uma Carmen que não existia mais. Vendi por um bom preço. O mercado estava aquecido, a localização era boa. Ganhei mais do que esperava. Com o dinheiro comprei um apartamento. Menor, num prédio bom, comportaria 24 horas e área de lazer. No térreo, para não ter que subir escada. Fácil de cuidar. Fácil de limpar. Fácil de ser feliz sozinha. Decorei do jeito que eu quis. Pela primeira vez na vida. Cores que eu gostava, móveis que eu escolhi, sem pensar no que marido ia achar, no que filho ia achar, no que visita ia achar. Só eu. Ficou lindo. Ficou meu. Depois, eu reformei o ateliê. Modernizei a fachada, troquei os móveis antigos, comprei máquinas novas, contratei mais uma costureira para dar conta da demanda. E criei uma linha nova. Vestidos de festa para senhoras. Sabe aquelas mulheres de 50, 60, 70 anos que querem se sentir bonitas num casamento, numa formatura, num aniversário, mas não encontram roupa que não seja nem de velha nem de jovem? Pois é, eu comecei a fazer para elas. Vestidos elegantes, modernos, que valorizavam o corpo de mulher madura sem tentar disfarçar a idade. A linha explodiu. Mulheres começaram a vir de outras cidades para fazer vestido comigo. O faturamento do ateliê triplicou em 6 meses. Eu também comecei a viajar. Coisa simples. Campos do Jordão num fim de semana. Gramado no inverno. Aparecida para agradecer. Nada de outro mundo. Mas para quem nunca tinha viajado sozinha na vida, era tudo. E a coisa mais importante, eu cortei contato com o Fábio. Não briguei. Não mandei mensagem raivosa. Não bloqueei em rede social. Simplesmente parei de correr atrás. Parei de ligar. Parei de mandar presente. Parei de ver o Instagram dele para sofrer com fotos que eu não estava. Quando ele ligava, eu atendia. Respondia com monossílabos. Desligava rápido. Como a senhora tá, mãe? Bem, o Henrique tá enorme. Que bom. A gente precisa se ver um dia desses. Precisa. Mas nunca marcava. E quando ele sugeria uma data, eu tinha compromisso. Não era vingança. Era proteção. Eu tinha aprendido, da pior forma possível, que não podia esperar nada daquele filho. E se eu não esperasse nada, eu não ia me decepcionar. 6 meses depois da remissão, eu estava num shopping de Ribeirão Preto comprando tecidos quando vi algo que me fez parar no meio do corredor. Vanessa, empurrando um carrinho de bebê.
Meu coração disparou. No carrinho estava Henrique, meu neto, o neto que eu nunca tinha visto pessoalmente. Ele tinha 1 ano e meio agora. Bochechas gordas, cabelo escuro, olhos castanhos. Os olhos do Fábio. Os meus olhos. Eu congelei. Não sabia se ia, se ficava, se fingia que não tinha visto. Vanessa me viu. Por um segundo, eu achei que ela ia fingir que não tinha me visto e desviar. Ela era capaz disso. Mas tinha gente demais em volta. Ia parecer estranho. Dona Carmen. A voz dela era fria como sempre. Quanto tempo? Vanessa. A senhora está... está bem? Estou curada. 6 meses de remissão. Ah, ela não pareceu feliz nem triste. Pareceu indiferente. Que bom, o Fábio comentou. Mentira. Fábio não sabia. Eu não tinha contado para ele. Mas eu não ia discutir. Eu olhei para o carrinho, para o Henrique. Ele estava me olhando com aqueles olhos curiosos de criança, olhando para aquela estranha que era a avó dele. Posso ver ele de perto? Só um pouquinho? Vanessa hesitou. Vi no rosto dela a vontade de dizer não. Melhor não. Ele está dormindo. Se acordar, vai dar trabalho. Mas ele não estava dormindo. Ele estava de olhos bem abertos, me olhando. Ele não está dormindo, Vanessa. Ela não respondeu. Só empurrou o carrinho para frente. Foi bom ver a senhora, Dona Carmen. Manda beijo pro Fábio. E foi embora. Eu fiquei parada no meio do corredor do shopping, olhando o carrinho se afastar, olhando meu neto ir embora sem saber quem eu era. Naquela noite, eu contei para Teresa. Encontrei meu neto por acaso, primeira vez que eu vi ele de perto. A Vanessa não me deixou chegar perto. Ele olhou para mim, Teresa. Olhou com aqueles olhos curiosos de criança e não fazia ideia de quem eu era. Teresa segurou minha mão. E você? Como você tá? Eu tô estranha, não sei explicar. É como se eu tivesse visto um fantasma do que poderia ter sido e não foi. Carmen, você guardou as conversas de WhatsApp com seu filho? Guardei, tá tudo lá. E o registro do hospital, aquele que mostra as visitas, já pediu? Ainda não. Pede. Vai chegar um dia que você vai precisar mostrar para ele, ou para você mesma, a verdade em preto e branco. Eu pedi o registro na semana seguinte. Chegou pelo correio uns 10 dias depois. Um documento oficial do Hospital de Câncer de Ribeirão Preto. Nome do paciente: Carmen Silveira Duarte. Período de tratamento: abril a agosto, quimioterapia. Setembro, cirurgia. Outubro a dezembro, radioterapia. Total de sessões de quimioterapia: 24. Total de sessões de radioterapia: 32. Cirurgia: mastectomia parcial esquerda. E lá embaixo, uma coluna que dizia: registro de acompanhantes. 24 linhas, 24 datas de quimioterapia. E em todas elas, o mesmo nome: Teresa de Souza Lima. Nenhum Fábio. Em nenhuma linha. Eu guardei o documento na gaveta do criado mudo. Não sei por que guardei. Talvez por prova. Talvez por lembrança. Talvez só para ter algo concreto que provasse que eu não era louca. Que tudo aquilo tinha acontecido de verdade. Agora eu preciso voltar para o começo dessa história. Para o telefonema. Aquele que eu mencionei lá no início e prometi explicar. Era uma quinta-feira de tarde. Eu estava no meu apartamento novo, bordando um vestido de festa lilás para uma cliente de 72 anos que ia ser madrinha de casamento. O telefone tocou. Era Fábio. Eu quase não atendi. Mas alguma coisa, curiosidade talvez, ou aquele resto de esperança que mãe nunca perde totalmente, me fez atender. Mãe? A voz dele estava estranha, embargada, trêmula. Fábio. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. E aí ele começou a chorar. Eu fiquei em silêncio, ouvindo os soluços do meu filho do outro lado da linha. A última vez que eu tinha ouvido ele chorar assim, ele tinha 12 anos. É a Vanessa, ele disse entre soluços. Ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. Grave. Ela vem piorando desde que o Henrique nasceu, mas só agora a psiquiatra fechou o diagnóstico. Ela não consegue cuidar do Henrique, não consegue nem levantar da cama direito. Às vezes ela fica dias sem tomar banho, sem comer. Eu não sei o que fazer. Eu continuei em silêncio. Os pais dela não podem ajudar.
O seu Milton teve um infarto leve, tá em repouso absoluto. A dona Célia tá cuidando dele e não tem condição de cuidar do neto também. Silêncio. Mãe, eu preciso de você. Eu preciso que você venha pra cá, pra ficar com o Henrique enquanto a Vanessa se trata. Uns 6 meses, talvez 1 ano. Você podia morar aqui no quarto de hóspedes. Seria só até ela melhorar. Eu respirei fundo. Você quer que eu vá aí cuidar do seu filho, do neto que eu só vi uma vez de longe no shopping porque sua esposa não me deixou chegar perto, do neto que eu não conheço, do neto que não sabe que eu existo. Mãe, por favor, eu tô desesperado. Eu olhei para a agenda em cima da mesa. Os compromissos da semana. Terça, prova final do vestido da Dona Maura. Quarta, entrega das lembrancinhas de casamento. Quinta, aula de bordado com as meninas do ateliê. A vida que eu tinha construído, sozinha, sem ajuda de ninguém. E então, do nada, uma imagem veio na minha cabeça. Henrique. Aqueles olhos castanhos que tinham me olhado no shopping, curiosos, sem saber quem eu era. A covinha na bochecha, a mesma covinha que o Fábio tinha quando era bebê. Os mesmos olhos, o mesmo sangue. Meu coração apertou. Apertou de verdade. Porque no fundo mesmo, eu queria dizer sim. Queria conhecer aquele menino. Queria ser a avó que faz bolo de cenoura no sábado, que conta história antes de dormir, que guarda os segredos que ele não conta para os pais. Eu queria tanto dizer sim, mas aí eu lembrei. Do chão do banheiro, das 2 da manhã, do telefone que ninguém atendeu, das 24 sessões de quimioterapia onde a cadeira do meu lado ficou vazia, do post da Vanessa, problemas de saúde, das visitas do Fábio ao pai dele em Campinas, todo mês, enquanto eu fazia quimioterapia sozinha, da festa de R$ 40.000 do neto que eu não fui convidada. E eu entendi uma coisa. Se eu dissesse sim agora, estaria ensinando para o meu filho que abandonar a mãe não tem consequência, que é só voltar chorando que ela perdoa, que o amor de mãe é infinito e pode ser pisado quantas vezes quiser. Não, amor de mãe é infinito, sim, mas mãe também é gente, e gente tem limite. Fábio, eu disse com a voz firme, eu vou te dar a mesma resposta que você me deu há 2 anos. Mãe, agora não dá, Fábio. 4 palavras. As mesmas 4 palavras que ele me disse quando eu liguei chorando do estacionamento do hospital, com câncer estágio 3, precisando do meu filho. Mãe, pelo amor de Deus. Tchau, Fábio. Eu desliguei. Coloquei o telefone na mesa. Olhei para o vestido lilás pela metade. Peguei a agulha e voltei a bordar. Minhas mãos não tremiam, mas meus olhos estavam molhados. Se você sentiu isso no peito, se você já teve que dizer não para alguém que te abandonou, comenta aqui embaixo. Eu também disse não. E fica comigo, porque a história ainda não acabou. Nos dias seguintes, Fábio tentou me ligar várias vezes. Eu não atendi. Mandou mensagens. Mãe, a gente precisa conversar. Eu sei que eu errei. Me dá uma chance de explicar. Você não pode fazer isso com seu neto. Eu li todas. Não respondi nenhuma. Uma semana depois, a campainha do ateliê tocou. Era meio da tarde, horário calmo. Eu estava sozinha porque a Juliana tinha saído para almoçar. Abri a porta. Era a Vanessa. Eu quase não reconheci. Ela estava diferente. Olheiras fundas, cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem. A Vanessa que eu conhecia era sempre impecável. Essa Vanessa parecia ter envelhecido 10 anos. Dona Carmen, a gente precisa conversar. Eu dei espaço para ela entrar. Não ofereci café nem água. Não ia fingir cordialidade que eu não sentia. Pode falar. A senhora não pode fazer isso com o Fábio. Ele está desesperado. Eu voltei para minha mesa de trabalho, coloquei os óculos de costura e continuei o bordado que estava fazendo. E você, Vanessa? Como você está? Ela não esperava essa pergunta. Ficou em silêncio por um momento. Eu não estou bem. Por isso preciso de ajuda. Você precisa de ajuda profissional, eu disse, sem levantar os olhos do bordado. Médico, psicólogo, psiquiatra. Não de uma sogra que você tratou como empregada por 5 anos. Eu nunca tratei a senhora como... Vanessa. Eu tirei os óculos e olhei para ela. Você nunca comeu uma comida que eu levei na sua casa. Jogava tudo fora depois que eu ia embora. Você não me convidou para o chá de bebê.
Postou no Instagram que eu não tinha ido por problemas de saúde, como se eu tivesse escolhido não ir. Você não me deixou chegar perto do meu neto no shopping. E você convenceu meu filho a não me visitar quando eu estava com câncer, porque você não podia ter estresse. Vanessa ficou branca. Eu entendo que você está doente. Eu continuei. Depressão é coisa séria. Eu sei disso. Mas sabe o que também é sério? Câncer. E eu passei por isso sozinha enquanto você e meu filho viviam a vida de vocês. A senhora está se vingando. Não, Vanessa. Eu estou me protegendo. Tem uma diferença enorme. Vanessa mudou de tática. Apelou para o emocional. Mas a senhora é a avó do Henrique. É seu neto. Seu sangue. A senhora não pode virar as costas para o seu próprio sangue. Eu olhei bem nos olhos dela. Sou avó, sim, mas babá de quem me abandonou. Isso eu não sou. Avó é para amar, não para ser usada. A frase ficou no ar. Vanessa não tinha resposta. Eu coloquei os óculos de volta e voltei a abordar. Pode ir. E diz pro Fábio que se ele quiser conversar de verdade, ele sabe onde me encontrar. Mas não para pedir favores, para pedir desculpas. Vanessa saiu sem dizer mais nada. Quando a porta fechou, eu parei de bordar. Minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, de adrenalina. Eu nunca tinha falado assim com ninguém na minha vida. E sabe o que eu senti? Alívio. Um alívio imenso. Como se eu tivesse tirado um peso das costas que eu nem sabia que estava carregando. Teresa apareceu naquela noite com um bolo de chocolate e fofocas. Carmen, você não vai acreditar no que eu descobri no salão hoje. Teresa sempre sabia de tudo. O salão de beleza era o centro de informações de Ribeirão Preto. Nada acontecia na cidade sem passar por lá. O que foi? Seu Milton, o pai da Vanessa, teve um infarto mais sério do que eles contaram. Tá internado no Sírio-Libanês em São Paulo. A dona Célia foi junto e não tem previsão de volta. E daí? E daí que não tem mais ninguém para ajudar o Fábio. Os pais ricos da Vanessa estão fora do jogo. Sobrou só ele. Eu fiquei em silêncio. Tem mais, Teresa continuou. Fábio pediu licença no trabalho para cuidar do Henrique. Licença não remunerada. O escritório não gostou. Parece que ele pode perder a vaga de sócio que estava negociando. Karma. Karma existe, Carmen. Às vezes demora, mas chega. Eu deveria ter sentido satisfação, ou alegria, ou pelo menos alívio. Mas não senti nada disso. Senti tristeza. Uma tristeza antiga, de mãe que vê o filho colher o que plantou. Eu não queria que fosse assim, eu disse baixinho. Eu sei que não. Eu queria que ele tivesse sido diferente. Que ele tivesse me visitado no hospital. Que ele tivesse me ligado nas noites difíceis. Eu queria ter um filho que me amasse. Teresa segurou minha mão. Você tem. Você só não tem um filho que sabe demonstrar. Será? Não sei, Carmen. Mas sei de uma coisa. Você fez sua parte. Mais do que sua parte. Agora é com ele. Uns 2 meses depois aconteceu algo que eu não esperava. Era um sábado de manhã. Eu e Teresa tínhamos combinado de almoçar num restaurante do centro para comemorar 1 ano da minha remissão. Nada chique, só um lugar gostoso que a gente sempre quis ir e nunca tinha ido. A gente chegou cedo, pegou uma mesa perto da janela, pediu suco de uva para brindar porque nenhuma das duas bebe álcool. Estávamos rindo de alguma coisa boba quando a porta do restaurante abriu. Eu vi e meu estômago afundou. Fábio, Vanessa e os pais dela, seu Milton de bengala ainda se recuperando e Dona Célia com aquele ar de superioridade que ela sempre teve. Eles entraram, olharam em volta procurando mesa. Vanessa me viu primeiro. Cutucou o Fábio. Os dois fingiram que não tinham visto e guiaram os pais para uma mesa do outro lado do salão. Teresa viu minha cara. Quer ir embora? Eu respirei fundo. Não, eu não fiz nada de errado. Vou ficar. A gente continuou o almoço, mas eu não conseguia relaxar. Ficava de olho na outra mesa, esperando alguma coisa acontecer. E aconteceu. Dona Célia, aquela que se achava a mais educada de todas, viu que eu estava ali. E Dona Célia era dessas pessoas que não conseguem não cumprimentar um conhecido em público. Pega mal, sabe? Falta de educação. Eu vi ela dizer alguma coisa para os outros e se levantar. Veio andando até a nossa mesa com aquele sorriso falso de quem se acha superior. Dona Carmen, mas que coincidência!
Quanto tempo? Eu olhei para ela. Calma. Dona Célia, como vai o Sr. Milton? Vai bem, vai bem. Graças a Deus foi só um susto. Não foi só um susto. O homem estava de bengala, mas eu não ia discutir. E a senhora? Ela continuou. Soube que andou com uns problemas de saúde. Problemas de saúde. De novo essa expressão. Problemas de saúde. Eu repeti devagar. Foi isso que contaram para a senhora? Dona Célia hesitou. Percebeu que tinha pisado em alguma coisa. Bom, a Vanessa mencionou que a senhora não pôde ir ao chá de bebê porque estava indisposta. Indisposta. Eu quase ri. Dona Célia, eu vou contar para a senhora o que aconteceu, porque eu não tenho vergonha da verdade. Quem deveria ter vergonha são outras pessoas. Teresa colocou a mão no meu braço. Não para me impedir, para me apoiar. Há 2 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama, estágio 3, agressivo. Fiz 24 sessões de quimioterapia, 32 sessões de radioterapia e uma cirurgia. Quase 1 ano de tratamento. Dona Célia levou a mão ao peito. Meu Deus, eu não sabia que era tão grave. Pois é, a senhora não sabia porque ninguém contou. Assim como ninguém contou para a senhora que, durante esse quase 1 ano, meu filho não me visitou uma vez. Nenhuma. O restaurante ficou mais silencioso. Eu percebi que algumas mesas tinham parado de conversar e estavam olhando para a gente. Eu fiz quimioterapia sozinha, eu continuei. Essa mulher aqui, apontei para Teresa, foi quem me levou nas 24 sessões. Minha vizinha, não meu filho. Dona Célia olhou para trás, para a mesa onde Fábio e Vanessa estavam fingindo olhar o cardápio. Isso é verdade? É. Pode perguntar para eles. Dona Célia ficou parada por um momento, sem saber o que dizer. Depois, sem se despedir, voltou para a mesa da família. Eu não ouvi a conversa que aconteceu lá, mas vi. Vi Dona Célia falando baixo e firme. Vi Vanessa ficando vermelha. Vi Fábio olhando para o prato. Vi seu Milton balançando a cabeça. Teresa se inclinou para mim. Você é minha heroína. Eu dei um gole no suco de uva. Eu não fiz nada, só contei a verdade. A gente terminou o almoço em paz. Na hora de ir embora, eu passei perto da mesa deles. Não parei, não falei nada, só passei. Mas eu vi o olhar de Dona Célia. Não era mais de superioridade, era de vergonha. Vergonha da filha, vergonha do genro, vergonha de não ter sabido a verdade antes. Às vezes a maior vingança é simplesmente contar a verdade, sem gritar. Sem drama, só a verdade, nua e crua. 3 semanas depois, num domingo de manhã, minha campainha tocou. Eu estava tomando café e lendo jornal. Sim, eu ainda leio jornal de papel, coisa de velha. Quando ouvi o barulho, fui abrir sem olhar pelo olho mágico. Era Fábio, com Henrique no colo. O menino estava maior, quase 2 anos agora. Olhos grandes, curiosos. Ele me olhou sem reconhecer. Para ele, eu era só mais uma estranha. Mãe, eu precisava te ver. Eu olhei para o meu filho, para os olhos dele. Ele estava diferente, cansado, abatido, sem aquela arrogância de sempre. Entra. Ele entrou, sentou no sofá. Henrique ficou no colo dele, quieto. Mãe, eu não vim pedir para você cuidar do Henrique. Eu sentei na poltrona de frente e esperei. Eu vim pedir perdão. Eu continuei em silêncio. Quando você ligou contando do câncer, eu entrei em pânico. Eu não sabia como lidar. A Vanessa estava grávida, tudo estava tão bom na minha vida, e de repente você aparece com essa notícia, e eu fugi. Eu sei que foi covarde. Eu sei. Henrique começou a se mexer no colo dele, querendo descer. Eu convenci a mim mesmo de que você ia ficar bem, que você era forte, que sempre deu conta de tudo sozinha, que não precisava de mim. Era mais fácil acreditar nisso do que enfrentar a possibilidade de te perder. E você nunca pensou em como eu me sentia? Pensei, mas eu afastava o pensamento. Cada vez que eu lembrava, eu inventava uma desculpa para não ligar, para não visitar. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava voltar atrás. Henrique conseguiu descer do colo e foi cambaleando explorar o apartamento. Eu olhei para ele. Meu neto. Meu sangue. Mexendo nas minhas coisas com aquela curiosidade de criança.
A Vanessa também errou, Fábio continuou. A gente errou junto. A família dela se tornou mais importante que você porque era mais fácil. Eles tinham dinheiro, status, tudo o que eu queria ter. E você era a lembrança de onde eu vim, da vida simples que eu queria esquecer. Eu senti algo apertar no peito. Você tinha vergonha de mim. Não era pergunta, era constatação. Fábio abaixou a cabeça. Tinha. E eu tenho vergonha de admitir isso agora. Você, que pagou minha faculdade, que trabalhou 14 horas por dia para eu ter uma chance na vida. E eu tinha vergonha de você. Da costureira, da mulher que foi abandonada pelo marido, da mãe que morava numa casa simples. Eu olhei para ele. Meu filho, aquele bebê que eu tinha amamentado, aquele menino que eu tinha levado para a escola todo dia, aquele adolescente difícil que eu tinha suportado, aquele homem que tinha me abandonado, e eu disse algo que eu nunca tinha dito para ninguém. Você acha que eu sou o quê, Fábio? Uma velha coitada que não tem nada? Ele me olhou sem entender. Eu tenho dinheiro, meu filho. Tenho 400 mil reais guardados. Tenho o ateliê quitado, que vale mais de R$500 mil. Tenho aposentadoria, tenho renda. Eu nunca precisei de vocês financeiramente. Nunca. Fábio arregalou os olhos. Você acha que eu vivo simples por quê? Porque eu não posso viver de outro jeito? Não. Eu vivo simples porque eu aprendi com a minha mãe que dinheiro muda as pessoas. E eu queria saber se meu filho me amava pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ele estava em choque. Eu via no rosto dele a ficha caindo. Agora eu sei a resposta. Silêncio. Mãe, eu não sabia. Não sabia porque nunca perguntou, porque nunca se importou, porque achou que a costureira da mãe mal dava para pagar as contas. Eu respirei fundo. Fábio, eu passei 2 anos fazendo as pazes com a ideia de que meu filho não me amava. 2 anos aprendendo a viver sem você. 2 anos construindo uma vida onde eu não precisasse de quem não me quis. Eu sei. Você não sabe. Você não tem ideia do que é deitar no chão do banheiro às 2 da manhã, vomitando, sem cabelo, achando que vai morrer, e o único pensamento na sua cabeça ser: meu filho não veio, meu filho não quis vir. Fábio estava chorando agora, lágrimas descendo pelo rosto. Ele não limpava. Eu não vou fingir que está tudo bem, eu continuei. Não vou te abraçar e dizer que perdoei, porque eu ainda não perdoei. Talvez eu perdoe um dia, talvez não. Isso não é uma decisão que eu posso tomar agora. Eu entendo. Eu olhei para o Henrique que estava tentando subir no sofá. Mas eu vou te dizer uma coisa. Aquele menino ali não tem culpa de nada. E eu não vou punir meu neto pelos erros do pai. Fábio levantou a cabeça. Eu quero conhecer meu neto. Quero que ele saiba quem eu sou. Mas nos meus termos. Não como babá. Não como empregada. Como avó. Uma vez por semana. Aqui no meu apartamento. Com você. Ou com a Vanessa presente até ele se acostumar comigo. Mãe, é o que eu posso oferecer agora. Aceita ou não aceita? Fábio se levantou. Pegou Henrique no colo. Aceito. E obrigado. Ele foi em direção à porta. Parou. Virou. Mãe, você se lembra da sua formatura do supletivo? Eu não esperava essa pergunta. Lembro. Eu disse que não podia ir porque tinha audiência. Eu sei. Não tinha audiência nenhuma. Eu não fui porque tinha vergonha de contar para os meus colegas que minha mãe estava terminando o ensino médio aos 55 anos. Eu senti um nó na garganta. E a foto da sua formatura na faculdade de Direito? Eu perguntei. Aquela que eu paguei? Tá na minha gaveta. Você do meu lado, toda orgulhosa, e eu com cara de quem queria estar em outro lugar. Ele respirou fundo. Eu olho para essa foto agora e tenho vergonha, mas não de você. De mim. Ele saiu. Eu fiquei olhando a porta fechada por um tempo. Depois fui até a janela e vi ele colocando Henrique na cadeirinha do carro. Antes de entrar, ele olhou para cima. Viu a mãe na janela. Levantou a mão. Eu levantei a mão de volta. Era um começo. Só isso. Um começo pequeno. Um primeiro passo num caminho muito longo. Mas era um começo. 2 semanas depois da visita do Fábio, meu celular tocou. Número desconhecido de Campinas. Eu atendi sem pensar. Carmen? Aquela voz. Eu não ouvia aquela voz há 15 anos, mas reconheci na hora. A voz do homem que dormiu do meu lado por 23 anos. A voz do homem que me traiu
e foi embora sem olhar para trás. Jorge. Carmen, sou eu. O Jorge. Eu fiquei em silêncio. Eu sei que faz tempo. Eu sei que a gente não se fala. Mas eu soube de umas coisas pelo Fábio e... eu queria saber como você tá. Soube de umas coisas. Traduzindo. Soube que eu tinha câncer, sobrevivi e aparentemente estou bem de vida. O que você quer, Jorge? Eu quero saber se você tá bem. O Fábio me contou que você passou por um tratamento difícil. Câncer, né? Eu fiquei preocupado. Preocupado. 15 anos sem ligar e agora estava preocupado. Eu tô bem, curada. Mais alguma coisa? Ele hesitou. Eu conhecia aquela hesitação. Era a hesitação de quem está juntando coragem para pedir algo. Carmen, olha, eu andei pensando. A gente foi casado muito tempo. Tem uma história juntos. Eu sei que eu errei. Sei que eu fui embora de um jeito que não devia. Mas agora, com a idade, a gente começa a pensar diferente, né? Começa a valorizar o passado. Eu quase ri. Jorge, fala logo o que você quer. Silêncio. Eu tô passando por uma fase difícil. A Marlene, a mulher por quem ele me largou, pediu o divórcio. Levou tudo. Eu tô morando num apartamento alugado, apertado. As coisas não tão fáceis. E eu pensei que talvez a gente pudesse conversar, tomar um café, ver se ainda existe alguma coisa entre a gente. Eu senti uma calma que eu não sabia que tinha. Deixa eu ver se eu entendi, Jorge. Você me traiu, foi embora com outra, fez uma família nova, nunca me deu um centavo, nunca ligou para saber se eu estava viva ou morta. Eu passei por um câncer estágio 3, fiz quimioterapia sozinha, quase morri num chão de banheiro às 2 da manhã. E agora, 15 anos depois, você liga porque a outra te largou e levou tudo, e quer tomar um café para ver se ainda existe alguma coisa. Silêncio do outro lado. Você quer saber se ainda existe alguma coisa, Jorge? Existe sim. Existe nojo. Nojo de você. Nojo do homem que me abandonou quando eu ainda era útil e agora volta quando está precisando. Você e o Fábio são igualzinhos. Só lembram que eu existo quando precisam de alguma coisa. Carmen, não precisa. Não terminei. Minha voz estava firme. Eu vou te dar a mesma resposta que eu dei para o seu filho, e pode ficar como lição de família. Que resposta? Agora não dá, Jorge. Na verdade, nunca mais vai dar. E desliguei. Coloquei o celular na mesa. Olhei pela janela. Respirei fundo. Teresa ia adorar essa história. Eu ia contar para ela no almoço. Os 2 homens que me abandonaram na vida, o marido e o filho, tentaram voltar quando viram que eu estava bem. Os 2 ouviram a mesma resposta. Os 2 iam ter que viver com isso. A diferença é que pro Fábio eu deixei uma porta aberta. Por causa do Henrique. Por causa do sangue. Pro Jorge, porta fechada. Com cadeado. Para sempre. 6 meses se passaram desde aquele domingo. Henrique agora me chama de Vó Carmen, com M no final, do jeito dele. Ele vem aqui todo sábado. Eu faço bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ele suja tudo. Eu deixo. Ele aprendeu onde eu guardo os brinquedos. Aprendeu que eu tenho biscoito escondido na gaveta da cozinha. Aprendeu que a Vó Carmen sempre diz sim para mais um pedaço de bolo. Às vezes ele dorme no meu colo. Nesses momentos, eu olho para ele e vejo o Fábio bebê. Vejo o filho que eu criei. Vejo tudo que eu perdi e tudo que eu ainda posso ter. Vanessa está melhorando. Faz terapia 3 vezes por semana. Toma remédio. Mas o que aconteceu há 2 meses mudou tudo entre nós. Ela apareceu aqui sozinha, num sábado de manhã, sem avisar. Eu estava fazendo café. Abri a porta e quase não reconheci. Vanessa sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, olhos inchados de chorar. Dona Carmen, eu posso entrar? Eu deixei. Ela sentou no meu sofá e ficou em silêncio por um tempo. Eu esperei. Não ia facilitar. Eu vim pedir desculpas, ela disse finalmente. Desculpas de verdade. Não porque o Fábio mandou, não porque eu preciso de alguma coisa, porque eu preciso tirar isso de dentro de mim. Eu continuei em silêncio. Na terapia, a psicóloga me fez fazer um exercício, escrever todas as pessoas que eu magoei na vida. A senhora foi a primeira da lista. A voz dela falhou. E a que eu magoei mais. Ela abriu a bolsa e tirou um papel dobrado.
Eu escrevi uma carta. Pode ler depois, se quiser. Mas eu preciso dizer algumas coisas olhando nos seus olhos. E ela disse. Disse que sempre teve inveja de mim. Inveja de uma costureira. Porque eu construí tudo sozinha, sem depender de pai rico. Disse que me tratava mal porque eu era a prova viva de que ela não era tão especial quanto achava. Disse que o post do chá de bebê, problemas de saúde, foi a coisa mais cruel que ela já fez na vida e que ela pensa nisso toda noite antes de dormir. Eu usei o seu câncer como desculpa para não te convidar. Eu transformei o seu sofrimento em conveniência para mim. Que tipo de pessoa faz isso? Ela estava chorando agora. Eu também, mas não deixei ela ver. Eu não espero que a senhora me perdoe. Eu não merecia perdão. Mas eu precisava que a senhora soubesse que eu sei o que eu fiz e que eu vou carregar essa culpa pro resto da vida. Ela levantou para ir embora. Na porta eu chamei. Vanessa. Ela virou. Obrigada por vir. Não muda o passado, mas muda alguma coisa. Ela foi embora chorando. Desde aquele dia, as coisas são diferentes. Não somos amigas. Talvez nunca sejamos. Mas ela me olha nos olhos agora. Me chama de Dona Carmen ainda, mas o tom é outro. Na última visita, ela comeu um pedaço do meu bolo. E dessa vez, eu sei que ela não jogou fora quando chegou em casa. Fábio é um trabalho em andamento. A gente conversa mais. Ele liga durante a semana só para saber como eu estou, sem querer nada. Às vezes eu acredito nele. Às vezes ainda duvido. Cicatriz profunda demora para fechar. Teresa diz que eu sou santa demais, que ela não perdoaria nunca. Eu digo que não é perdão, é escolha. Eu escolho ter meu neto na minha vida. E para isso, preciso ter algum nível de relação com os pais dele. Não é por eles, é por mim. E pelo Henrique. O ateliê está melhor do que nunca. Juliana virou sócia. Dei 30% para ela. Merecido. Ela ficou comigo quando ninguém ficou. A linha de vestidos para senhoras continua crescendo. Mulheres de 60, 70 anos vêm de outras cidades para se sentir bonitas. Eu entendo elas. Eu também quero me sentir bonita. E finalmente me sinto. Na gaveta do meu criado mudo ainda está o registro hospitalar. Aquele documento oficial que mostra 24 sessões de quimioterapia, 32 de radioterapia, uma cirurgia. Coluna de acompanhantes. Teresa de Souza Lima, em todas. Fábio Silveira Duarte, 0. Eu não jogo fora. É minha história. É a prova de quem eu sou e do que eu sobrevivi. Mas quando eu olho para o futuro agora, eu vejo outras coisas. Vejo o Henrique me chamando de vó e pedindo mais bolo. Vejo o Fábio ligando sem querer nada, só para saber como eu estou. Vejo Teresa e eu planejando uma viagem para Gramado no inverno. Vejo o ateliê cheio de vestidos lindos esperando mulheres que querem se sentir especiais. Eu sobrevivi ao câncer. Sobrevivi ao abandono. Sobrevivi à dor de ser esquecida por quem eu mais amava. E hoje, aos 60 anos, eu posso dizer, eu não só sobrevivi, eu venci. Não porque meu filho voltou, não porque virei avó presente, não porque o karma alcançou quem me fez mal. Eu venci porque aprendi a coisa mais difícil que uma mãe pode aprender, que amar um filho não significa se destruir por ele, que dizer não é crueldade, é sobrevivência. E que as 4 palavras que eu disse naquele dia não foram vingança, foram libertação. Agora não dá, Fábio. Se você chegou até aqui, eu quero falar diretamente com você. Talvez você esteja passando por algo parecido. Talvez você tenha um filho que te abandonou, um marido que te traiu, uma família que te esqueceu. Talvez você esteja sozinha num quarto de hospital, num chão de banheiro, numa noite que parece não ter fim. Eu estive lá. Eu sei como é. E eu quero que você saiba algumas coisas. Você é permitida de dizer não. Não é egoísmo, é autopreservação. Você passou a vida inteira dizendo sim para todo mundo. Agora é hora de dizer sim para você. Você não é obrigada a perdoar. Perdão é um processo, não uma obrigação. Você pode perdoar um dia, pode não perdoar nunca. As 2 escolhas são válidas. Ninguém tem o direito de te dizer como você deve sentir. Você é mais forte do que pensa. Eu achei que não ia sobreviver ao câncer. Achei que não ia sobreviver ao abandono. Sobrevivi aos 2. E você também vai sobreviver ao que estiver enfrentando agora. A família que você escolhe, às vezes, é melhor que a família que você recebe. Teresa,
Não é meu sangue, mas ela foi mais família para mim do que meu próprio filho. Olhe em volta. Veja quem está do seu lado de verdade. São essas pessoas que importam. E por último, você é gente. Mãe também é gente. Esposa também é gente. Filha também é gente. Você tem direito de ter limites, direito de se proteger, direito de escolher você. Amor de mãe é infinito, mas mãe também é gente. E gente tem limite. Obrigada por ouvir minha história. Agora eu quero ouvir a sua. Conta aqui nos comentários. Você já teve que dizer não para alguém que te abandonou? Como foi? O que você aprendeu? E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a gente precisa de um empurrão para se libertar. Esse vídeo pode ser o empurrão que alguém precisa. Meu nome é Carmen, tenho 60 anos, sou costureira, avó, sobrevivente de câncer e uma mulher que finalmente aprendeu que o amor mais importante é o amor próprio. Cuide de você. De verdade. Até a próxima história.